O ex-presidente Jair Bolsonaro publicou ontem na Folha de São Paulo um artigo com o seguinte título: Aceitem a democracia. A pegada dele é a seguinte: progressistas, a gente, não estaríamos nos conformando com a eleição de pessoas como Donald Trump, como Javier Milei. A afirmação é até engraçada, sabe por quê? Quando Javier Milei foi eleito presidente da Argentina, a imprensa argentina se encheu de artigos de gente de esquerda, de gente de centro, se perguntando onde foi que erramos. Com essa eleição de Trump, a mesma coisa na imprensa americana. Onde foi que erramos? Alguém viu alguma pessoa que preferia que essas eleições não houvessem ocorrido questionando as urnas? Não. A sociedade votou, escolheu, quem perdeu se recolheu, foi lamber as feridas e tentar entender por que perdeu, pronto. Ninguém desse lado aqui está questionando a democracia. Está devidamente aceitada a democracia. Ganhou nas urnas, presidente será. Mas olha, o problema do artigo do Bolsonaro não é que ele é patentemente absurdo, que é cínico, que é hipócrita. Ele é tudo isso também. O problema do artigo do Bolsonaro é que ele é igualmente inteligente. O ex-presidente não está conversando com quem respeita a democracia. Está conversando com quem não compreende bem o que democracia é, mas tem altas expectativas a respeito de que o governo precisa entregar. São coisas que o governo não está entregando bem. E isso tem tudo a ver com a eleição de Donald Trump. Trump se elegeu por 3 razões principais. Todas têm óbvios reflexos aqui no Brasil. Aqui eu estou pegando emprestada a excelente e profunda leitura de Noah Smith, que escreve a newsletter No Opinion, um especialista em economia comportamental. A primeira razão é justamente econômica. Todo presidente da República, a não ser que tenha a sorte de viver um período de grande crescimento do PIB, precisa tomar uma decisão. Investe pesado para gerar crescimento econômico e cria inflação? Ou mantém a inflação baixa, mas vê um desemprego um pouco maior? Joe Biden escolheu programas de incentivo à economia de geração de empregos. Gerou com isso inflação. Foi punido nas urnas. Inflação tira votos e novos empregos não dão votos. Por quê? Entender essa resposta é importante, porque nesse exato momento o presidente Lula está justamente com essa decisão sobre a mesa dele. Qual vai ser a sua escolha? A segunda razão está relacionada à política identitária. Quem pensa em termos de identidade, muitos no Partido Democrata pensam, foi para essa campanha com a bússola desregulada. Porque há muito de miragem na ideia do identitarismo. Nunca tantos negros votaram no Partido Republicano quanto nessa eleição. O número de latinos se aproximou dos 50%, metade. O que aconteceu? Bem, essas pessoas estão mais conservadoras, seu voto foi ideológico. Mas isso não quer dizer exatamente de direita, tá? O corte não é entre esquerda e direita, é entre elites e quem está fora das elites. É aqui que a gente entra na terceira razão. O que define elite nos Estados Unidos de hoje é um diploma universitário. Até uns anos atrás, o número de pessoas que ia para a universidade lá vinha aumentando um pouquinho a cada ano. Aí parou. Se estabilizou em algo um pouco menor do que metade da população com diploma. Ter diploma está na elite educacional, vem com um monte de códigos e um monte de vantagens. O mundo criado pela globalização e pela internet favorece quem tem diploma. E pessoas com diploma têm um monte de códigos que simbolizam seu status. São ideias, frases muito repetidas que no conjunto representam, aos ouvidos de boa parte da população, uma mensagem: eu sou melhor do que você. A origem do ressentimento que mobiliza os eleitores da direita trumpista está nisso. Vamos dissecar essas ideias? É importante. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. A gente precisa da sua assinatura. São R$15 por mês. No último sábado, nós publicamos a edição mais lida do Meio em muito tempo. Foi uma descrição cuidadosa, escrita pela editora-chefe Flávia Tavares, sobre o Projeto 2025, o mapa de como Trump pretende desmontar a democracia americana. Agora o Meio tem jornal diário, todo dia, 12h45. Temos um streaming, tá para entrar no ar, um documentário americano sobre o avanço de Elon Musk no mundo das redes sociais. Nós estamos produzindo nossos próprios documentários. A gente está na briga para botar no ar, no meio digital, informação de qualidade. Porque os radicais fazem isso muito bem. Alguém precisa fazer esse trabalho. Para fazê-lo, precisamos da sua assinatura, do seu apoio. Assina. E esse é o ponto de partida. O governo Joe Biden pegou os Estados Unidos no finzinho da pandemia.
Logo nos primeiros meses, houve um imenso debate interno sobre se deveria distribuir mais um pacote de estímulo para a economia se recuperar. Ou seja, se o Estado devia botar mais dinheiro para circular. Uns argumentavam que seria inflacionário, outros que não, pois criaria empregos, fomentando o crescimento do PIB, o que compensaria o jogo. Bem, os resultados foram dois. Aumentou sim a inflação, mas também diminuiu o número de desempregados. Alguns economistas desenvolvimentistas costumam argumentar que um pouco de inflação é bom e uma das razões é essa, é sinal de um governo atuante na economia. Biden se afastou da maneira que Barack Obama e Bill Clinton, que são liberais, agiam. Se aproximou do jeito Lyndon Johnson de governar um estado mais interventor mesmo. No fim das contas, para políticos pragmáticos, o que importa é o seguinte: de um lado, mais desemprego e menos inflação. Do outro, mais emprego, só que com mais inflação. Qual é a melhor escolha para trazer votos? Nessa eleição, Biden fez a escolha errada. O que parece ter acontecido na cabeça do eleitor é o seguinte: se você consegue um emprego, foi você que conseguiu, é seu mérito, sua vitória. Se não consegue, é seu fracasso. Claro que conjuntura macroeconômica conta sim, mas a pessoa não percebe isso. Ela sente que seu emprego depende de si mesma. Com inflação não é assim. Inflação ninguém tem controle. O preço do tomate aumenta e é culpa do governo. O sucesso no emprego é vitória pessoal, o aumento dos preços é culpa do governo. Biden não colheu os louros do baixo desemprego, mas arcou com o custo e impopularidade da alta inflação. E há um último elemento. Aumento de empregos atinge uma parcela pequena da população. Inflação atinge todo mundo por igual e pesa mais para quem já tem o dinheiro contado. E aí vamos para o identitarismo. Sabe qual o slogan mais exibido nas propagandas de TV da campanha de Donald Trump? Usava os seguintes dizeres: She's for they, them, he's for you. Esse they, them é o pronome neutro do identitarismo em inglês. Uma tradução perfeita é impossível, mas seria algo tipo ela, Kamala, defende ele, o ele, enquanto ele, o Trump, defende você. A maioria das pessoas não entende bem a pegada dos pronomes neutros, mas o pior não é isso. O pior é que o identitarismo mexe com a bússola política de quem o usa como guia. Como explicar, por exemplo, que quase metade dos latinos votou em Donald Trump se ele é contra a imigração? Se você pensa por identidade, é impossível explicar, parece absurdo. Os imigrantes são latinos, os latinos deveriam defendê-los. Só que não é assim que as pessoas reagem no mundo real. No mundo real, os latinos que chegaram aos Estados Unidos e conseguiram cidadania celebram o fato de serem americanos. Querem viver o sonho americano. São, em geral, católicos conservadores e, com muita frequência, vêm de países como Venezuela, Nicarágua, Cuba, que vivem em ditaduras de esquerda. Essas pessoas têm lado, não foram para os Estados Unidos à toa. Se a bússola identitária convenceu alguém de que essas pessoas iriam ficar do lado do Partido Democrata, é porque a bússola é má guia. Aí, por fim, vem o problema talvez mais importante. O processo de globalização e digitalização do mundo tornou muito mais difícil a vida de quem não tem ensino superior. Empregabilidade é mais difícil. Emprego de qualidade é mais distante. A economia tem menos espaço para essas pessoas. Num episódio como o da pandemia, por exemplo, quem tem ensino superior pode ficar em casa trabalhando remotamente. É por conta da natureza dos seus trabalhos. Quem trabalha entregando coisa, quem trabalha em oficina, quem é eletricista, essas pessoas, elas se deram muito mal. Sabe, a gente, a elite educada, foi aos poucos adotando códigos que para nós parecem muito razoáveis. Respeite a ciência, fique em casa, a própria maneira como usamos a palavra democracia, o jeito que falamos de mudanças climáticas. Para um segundo, tá? Porque isso é importante. Vocabulário é símbolo de status, é símbolo sim de identidade de grupo, de marca tribal. Quando falamos respeite a ciência, para nós é um conceito perfeitamente razoável. É irracional não respeitar a ciência. Mas durante a pandemia, para o sujeito que para viver precisava abrir a lojinha de bairro e torcer para encontrar clientes, ele estava em desespero. Aí aparece um camarada barbudinho com bolsa tiracolo chamando ele de irracional. Respeite a ciência. Isso virou os ouvidos de uma quantidade imensa de pessoas um sinal de gente com a vida ganha, incapaz de ter empatia com quem está na batalha diária. Todo o nosso discurso inclua nisso os debates identitários sobre gênero, sobre raça. Tudo isso faz parte de um pacote que bate no ouvido de uma parcela crescente da população como aquele pessoal que acha que é melhor do que a gente. Aquele pessoal que se acha superior. O principal corte que separa eleitores de Kamala Harris de um lado e de Donald Trump do outro é ensino superior. Quem tem ensino superior perdeu a capacidade de ter empatia e de se comunicar com quem não tem.
Nós somos, de fato, uma elite. E o fato de termos perdido a capacidade de ter contato com quem não está na elite quer dizer que as políticas públicas estão descalibradas. Aqui no Brasil, tenta dar CLT para motoristas de aplicativos, e eles se revoltam. Fala com desdém de religião dessa gente evangélica como se fosse motivo de nojo, como se fossem medievais. A gente está falando de uma quantidade grande de pessoas que são honestas, que estão na batalha, e as tratamos como fascistas. O problema nos Estados Unidos não é diferente do Brasil. Chamar de fascista, olhar com superioridade, aumenta o cisma. Falar em jargão piora a conversa. A gente tem de duas uma, tá? Podemos continuar brigando com os outros como se fossem racionais, não são. É gente de verdade, que tem seus valores, que tem uma vida difícil. A alternativa é começar a ouvir. E ouvindo, se esforçar para começar o diálogo. Vai ser difícil, mas é melhor antes do que depois. É muito importante a relação com a religião ser uma relação aberta para todas elas. Eu acho muito chato qualquer religião que não aguenta uma discussão. Eu acredito na força das palavras. Não sei se necessariamente positivas, né? E acho que tem a ver com a minha profissão, né? Eu trabalho com palavras, eu lido com palavras o dia inteiro. E essas palavras têm definido aí quem eu sou. Quando você pega uma religião, que é uma religião de resistência, e bota dentro dessa sua religião de resistência elementos daquilo que te oprime, você bota uma metástase no conceito da tua religião. Olá, amigos do meio. Aqui no programa Presença de Espírito, vale essa pergunta. No que você acredita? No que você já acreditou? E o que te levou de um ponto para outro? Este é o Presença de Espírito, meu nome é Marvio dos Anjos e aqui a gente vai ter entrevistas que vão conversar sobre fé, religião, crença e espiritualidade.